Bom, na aula passada nós fizemos alguns exercícios, né? E aí ficamos de continuar os exercícios na aula de hoje, certo? Então vamos continuar aqui na questão 10 da página 99 do livro, certo? Então a questão 10 diz assim: quais são os valores de que K pode assumir para que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 10y mais 13k igual a zero represente uma circunferência? Então, a ideia aqui vocês já sabem qual é, né? Estou sempre dizendo, quando a gente tem a equação reduzida, que é x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, nós vamos desenvolver essa equação, né? Então, ela vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax. Daqui vem menos 2by. Aqui vem a ao quadrado, b ao quadrado, então mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos, né, a gente joga esse r ao quadrado para o primeiro membro, igual a zero. Então, o que a gente faz é comparar essa equação da circunferência com a equação geral, tá? Então, eu vou colocar aqui em outra cor a equação que temos no enunciado. Então, a equação que nós temos no enunciado é o seguinte: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 10y mais 13k, né? 13k igual a zero. Aí agora nós vamos comparar coeficientes. Então perceba que aqui, ó, o coeficiente do x, ó, é menos 2a. E aqui o coeficiente do x é menos 2. Então com isso nós devemos ter menos 2a igual a menos 2. Se a gente quiser, a gente multiplica aqui por menos 1, ambos os membros. Daí obtém 2a igual a 2. A igual a 2 sobre 2, né? Portanto, A igual a 1. Então, com isso aqui, a gente acha a abscissa do centro da circunferência, tá? Para achar a ordenada, a gente faz parecido, né? Então, aqui, para achar a ordenada, a gente faz o seguinte. Só que agora a gente vai comparar aqui o coeficiente do y aqui, que é menos 2b, com o coeficiente do y aqui, que é mais 10, tá? Então, o menos 2b é igual a 10. Daí você multiplica aqui por menos 1, né? Obtém 2b igual a menos 10. B é igual a menos 10 dividido por 2. Portanto, o b é menos 5. Então, com isso aqui, você determinou o centro da circunferência, tá? O centro é o ponto 1 menos 5, né? Tá? Agora, mas a gente precisa determinar condições sobre esse tal desse K aqui, né? Então, a gente precisa avaliar também o termo independente. Então, nós vamos para cá, e vamos observar que o termo independente é tudo isso aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Enquanto na equação de baixo, o termo independente é 13k. Então, 13k tem que ser igual a isso aqui. Acontece o seguinte, você já sabe os valores do A e do B, tá? Então, a terceira parte que a gente faz é a seguinte, vou colocar aqui do lado mesmo. A gente compara os termos independentes. Então, daí a gente vai ter o seguinte, o A ao quadrado mais o B ao quadrado menos R ao quadrado, isso aqui tem que ser igual ao 13k. É interessante a gente isolar o R ao quadrado, deixar ele lá do outro lado e trazer o 13k para cá. Então, a gente vai ter A ao quadrado mais B ao quadrado menos 13k igual a R ao quadrado. O A e o B a gente já sabe aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado mais menos 5, né? Ao quadrado menos 13k igual a raiz ao quadrado. Tá? Já dizer porque que é interessante a gente isolar o r ao quadrado do outro lado. Então, aqui vai ficar 1 mais menos 5 ao quadrado, isso aqui é 25, menos 13k igual a r ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 26 menos 13k
igual a R ao quadrado. O que que acontece? A gente sabe que esse R aí não pode ser qualquer coisa, esse R ao quadrado, né? Esse raio ao quadrado ele tem que ser uma coisa positiva. Então, a gente sabe que isso aqui tem que ser maior do que zero. Então, essa condição vai me fornecer um intervalo em que o K vai poder variar, tá? Porque o raio ao quadrado, que é igual a isso aqui, essa expressão, tem que ser maior do que zero. Ou seja, o 26 menos 13K tem que ser maior do que zero, né? Então, tem várias formas de você manipular isso aqui. Você pode passar o 13K para o outro lado, positivo, né? Ou então, pode passar o 26 para o negativo mesmo. Então, vai ficar menos 13K maior do que 0 menos 26, né? Que é menos 26. O que que acontece? Eu vou multiplicar toda a desigualdade por menos 1. Mas tem um detalhe que, se você for fazer dessa maneira aqui, você tem que lembrar. Quando multiplicar qualquer desigualdade por um número negativo, tem que inverter esse sinal aqui. Então, vai ficar 13K agora menor do que 26. Aí, o 13 que está multiplicando, como ele é um número positivo, eu posso passar ele dividindo sem ter que inverter a desigualdade. Vai ficar K menor do que 26 sobre 13. Né? Pronto, então aqui você tem que o K tem que ser menor do que 2, no caso. K menor do que 2. Tá? Antes de eu continuar com outra coisa, certo? Deixa eu mostrar outra maneira, tá? De você fazer isso aqui. Que a gente acabou e determinou o intervalo do K. Então, se o K for qualquer número real menor do que 2, aquela equação lá, ela vai representar uma circunferência. Quando você tem isso aqui, 26 menos 13K maior do que zero, você pode fazer assim também. 26 maior do que... Joga o 13K para lá positivo. Então, 0 mais 13K, né? É 13K. Né? Então, aqui você pode passar o 13 que está multiplicando para esse lado aqui, dividindo. Ó. Aí vai ficar 26 sobre 13, porque ele é positivo, maior do que K. Aí acontece o seguinte, 26 dividido por 13 dá 2. Então, vai ficar 2 maior do que K. Você dizer que 2 é maior do que K, é a mesma coisa que dizer que K é menor do que 2. Ó. Então, você chega na mesma conclusão, certo? Não importa qual a maneira que você vai escolher para resolver, tá? Então, você vai ter que o K tem que ser menor do que 2. Então, vamos jogar essa equação aqui no GeoGebra e ver o que acontece, tá? Claro que aqui, relembrando da aula passada, as aulas retrasadas, né? Vai ter que ser criado um controle deslizante para o K, tá? Então, vamos fazer essa verificação rapidinho aí, tá? No caso aí, como eu não estou com o Word aberto aqui, então eu vou escrever toda a equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x. Então, vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x. Vamos ver o resto agora, o que tem. Mais 10y mais 13k, né? Então, opa. Deixa eu consertar ela aqui. Mais 10y, né? 10y menos 13k. 13k igual a zero. Deixa eu ver se está assim. Aí fica a estrutura do comando. Mas ele fez alguma coisa aqui que não deu certo. Não sei o que foi. Tem problema não. Vou fazer outra coisa agora. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. 10. Cadê o 10? Quando a gente quer, a gente nunca acha as coisas rápido, né? Enfim, acontece. Vou deixar logo. Pronto. É a 9 mesmo. Vou ver aqui para ser mais rápido. Mas dá certo se a gente digitar, é porque ele está muito sentimental, deve ser. Agora aqui, a última que eu fiz foi essa da verificação, tá aqui a equação. Vamos puxar ela completa aqui logo. Ctrl V. Ctrl Enter. Criar controle deslizante, pronto. Tá ali, ó. Tá aqui o controlezinho do K aqui. K igual a 1. Aí você vê que tem circunferência aqui embaixo, né, ó. Vamos mover um pouquinho para a circunferência, ficar mais para cima.
Então, se o K for menor do que 2, né, sempre eu vou ter uma circunferência, né, ó, para qualquer K menor do que 2. Se o K for igual a 2, é aquela história, se o K for igual a 2, aí o raio é zero, né? Ó, se o K for igual a 2, aí não tem raio, o raio é zero aqui, né? Então, você só tem um ponto, ó. Se o K for maior do que 2, aí não tem circunferência, ó. Certo? Lembrando que esse intervalo aqui você pode aumentar ele, né? Você vai aqui em propriedades, né? Espelhar, abrir a janelazinha. O mínimo é menos 5 e o máximo é 5, né? Então você pode botar aqui menos 10, por exemplo. E aqui você pode botar 10 ou 20, tá? Enter. E você aumenta o seu intervalo, tá? Então, ó, K igual a 5, você não tem circunferência para nenhum valor maior do que 2. Para o valor 2, K igual a 2 aqui, aí você tem um ponto, né? Porque o raio zero. E para K menor do que 2, você tem sempre uma circunferência, tá? Todas elas vão ter o mesmo centro, ó. Só marcar aqui o centro, o ponto médio, né? Centro ou ponto médio da circunferência, ó. Então, o ponto médio é sempre esse ponto A aqui que a gente determinou, ó. O Azinho é 1 e o Bzinho é menos 5. Então, sempre o centro delas, né? Vai ser esse mesmo ponto aí, né? Certo? Vamos voltar lá. Vamos para outra questão agora, tá? Então, vamos para frente aqui. Tem mais coisa. Pronto, vamos aqui. Questão 14 aí da página 99. FGV São Paulo, Faculdade Getúlio Vargas. Determinem uma equação da reta que passa pelo centro da circunferência de equação dada aqui, né? E é paralela à reta R de equação. Então, sempre é bom você pensar a situação. Tem uma circunferência. Se eu faço aqui a circunferência aqui do lado. Pronto, tem a circunferência. Aí, determine a equação da reta que passa pelo centro dessa circunferência. Então, existe aqui o seguinte, tem o centro dessa circunferência, que é um pontinho por aqui assim. Vai ter uma reta que passa por esse ponto aqui, que eu vou chamar de C, tá? Vai ter uma reta que vai passar nesse ponto C aqui. Deixa eu ver se eu faço mais ou menos ela passar aqui. Pronto. Talvez seja assim, talvez seja para cá, né? Certo? A equação da reta que passa pelo centro dessa circunferência e é paralela à reta R de equação 2x mais 3y igual a zero. Essa reta tem que ser paralela a essa aqui, né? Então, digamos que essa reta, ela fica mais ou menos aqui fora, assim, tá? Não precisa você fazer o desenho, como eu disse antes, exato, não, tá? Pode ser que as retas estejam para cá, inclinadas para cá. Não importa agora, importa que você tenha mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Essa reta aqui é a reta R. Essa reta R aqui, ele deu a equação, ó. Qual é a equação? 2x mais 3y igual a zero. Então, determine uma equação da reta que passa pelo centro dessa circunferência. Essa circunferência, ele deu a equação aqui, ó. E é paralela a essa reta aqui. Bom, o que vai acontecer? Eu vou chamar essa reta aqui, eu vou batizar ela de reta T. Certo? O que acontece? Como essas retas são paralelas, pouquíssima coisa vai mudar em relação às equações delas, né? Então, a equação dessa reta aqui vai ser muito parecida com essa. Os coeficientes do x e do y vão ser iguais. Por que eu posso concluir que os coeficientes do x e do y vão ser iguais? Porque elas têm que ter o mesmo coeficiente angular, né? O mesmo m. O m, lembrando que eu obtenho quando eu isolo aqui o y, né? Então, por isso que os coeficientes aqui têm que ser iguais, quando elas são paralelas. Aí vai ter um certo c ou k aqui, mais k, igual a zero. Então, essas duas equações só vão diferir nisso, só vão diferir nesse k aqui, ó. Aqui o k é zero, no caso, né? E aqui vai ser um k diferente. Porque se não fosse k igual a zero também, seriam retas coincidentes, né? Seria a mesma equação. Então, o objetivo principal é a gente achar esse k aqui. Se a gente achar esse k, a gente acha qual é a equação, né? A gente sabe qual é a equação. O que acontece? Foi dada a informação que essa reta T aqui, que tem essa equação aqui, ela passa pelo centro dessa circunferência aqui. Então, se eu determinar o centro da circunferência, que tem essa equação aqui, né, ó, se eu determinar o centro da circunferência, eu acho um ponto dessa reta. Achando um ponto da reta T, o que eu vou fazer? Vou trocar aqui o x pelo x do ponto, o y pelo y do ponto, e eu acho o k. Aí acabou o problema, certo?
Então, primeiramente, a gente tem que achar o centro da circunferência. Você já sabe. Você vai comparar essa equação aqui com a forma geral. Então, observe o seguinte. O menos 2a, que é o coeficiente do x, né, vai ter que ser igual a 4, né? Porque na verdade, menos 4x, né? Então, aqui é menos 4. E aí, multiplica aqui por menos 1. Aí você tem o 2a igual a 4. O A é 4 dividido por 2, portanto, o A é igual a 2. Então, já achou a abscissa do centro. Já achou a abscissa do ponto C aqui. Agora, você faz o menos 2b. Menos 2by, né? Então, aqui é menos 4 também, né? Menos 4. Multiplica aqui por menos 1. Mesma resposta. 2b é igual a 4. B é 4 dividido por 2, então B é 2. Pronto. Então, percebe, o centro dela, o C, vai ser exatamente 2 e 2, ó. Então, esse ponto aqui, você determina as coordenadas dele, ó. É 2 e 2. Pronto. Estou com a faca e o queijo na mão para determinar a equação completa, que só está faltando o K. Então, o que a gente faz? A gente vai trocar aqui o X por 2, né? E vai trocar aqui o Y por 2. Por quê? Porque o ponto 2, 2 pertence à reta, né? Então, aqui vai ficar o seguinte. Bati no fio aqui, mas tudo bem, acontece. Vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais K igual a 0, né? E aí tu vai ter o seguinte, 2 vezes 2 é 4, mais 6, mais K igual a 0. Então, aqui tu vai ter o seguinte, 10 mais K igual a 0. Eu passei o 10 negativo, então o K é menos 10. Pronto, ó. Se o K é menos 10, então a gente sabe qual é a equação da reta T agora. Quem vai ser a reta T? Vai ser 2x mais 3y. O K é menos 10, então menos 10 igual a 0. Pronto, essa reta aqui passa pelo centro da circunferência e é paralela àquela reta que ele deu a equação aqui, tá? Vamos verificar rapidinho, vamos lá. Sempre verificando. Então, eu vou apagar isso aqui. Vamos aqui no Word, que é mais rápido. Vamos lá, vamos botar as equações lá. Vamos primeiro botar a equação aqui da circunferência, copiar. Ctrl V. Ctrl V. Pronto. E na circunferência, ó. Interessante que a circunferência ela é tangente aos dois eixos, né, ó. Ela é tangente ao eixo Y aqui e ao eixo X. E o raio é exatamente 2, né? A distância daqui para cá é 2, aqui para cá é 2. Então, fica essa circunferência aqui. Aí, agora a gente faz o quê, né? Volta aqui no Word aqui. Eu vou colocar a reta. Então, vou colocar essa reta aqui, ó. Não posso botar igual a 0 depois, nada não. Copiar. Vai aqui, Ctrl V. Pronto, é a reta. Então, veja, ó, meu desenho lá não tá muito certo não, né? Porque eu tenho a reta assim, mas a reta tá para cá, né? O M da reta vai ser negativo, claro. Mas não importa, né? Vamos ver como a gente achou o resultado correto. Então, aqui não tem mais o que escrever, agora a gente vai digitar a equação da reta que a gente obteve aqui, né? Que é 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Vamos lá. Vamos aqui, 2x mais 3y menos 10 igual a 0. Pronto, ó. Tá aí. Essas duas retas são paralelas e essa reta aqui passa no centro da circunferência, ó. Se eu marcar aqui, ponto aqui. Ou se eu marcar centro, né? Centro, vamos ver aqui, ó. Tá aí, ó. Esse ponto B aí, ele tá na reta, ó. Certo? É o centro, 2, 2, né? Tanto tá na reta quanto tá na circunferência. Certo? Se você quiser testar se elas são menos paralelas, tem uma coisa interessante que você pode fazer. Você pode criar aqui uma reta perpendicular por esse ponto a essa reta. Aí você faz aqui ponto aqui, né? O ponto de interseção, acho que é só o ponto mesmo, tá? Aí você tira aqui essa reta e verifica o tamanho do segmento aqui. Você faz aqui um segmento. Pronto. Então, esse segmento tem tamanho 2,77. Outro segmento desse só vai ter o mesmo tamanho se as retas forem paralelas, não tem para onde correr. Então, você pode botar um ponto aqui fora também.
Por esse ponto aí, você faz uma reta perpendicular, aqui. Aí aqui você marca aqui o ponto de interseção, aqui embaixo, ó, dessas duas. Aí você deixa de exibir a perpendicular. Aqui você faz o segmento, ó. Só vai ter mesmo tamanho se elas forem paralelas, não tem pra onde correr. Tá aqui, ó, certo? É uma forma mais informal, digamos assim, né, de mostrar que elas são paralelas. Mas não tem pra onde correr, né? Se os coeficientes aqui do x e do y forem iguais, ó, então as retas são paralelas, ó, certo? Essas duas retas são paralelas. Vamos lá, vamos adiante. Ver qual é a próxima aqui. Então, próxima questão está na página 99, a questão 15, questão da VUNESP, tá? Questãozinha de vestibular também. Considere o quadrado de lados paralelos aos eixos coordenados e circunscrito, essa palavra que é muito importante, circunscrito, tá? Isso aqui quer dizer que está fora, tá? Por fora de alguma coisa. Circunscrito a circunferência, então está fora da circunferência. De equação dada aqui, né? Determine as equações das retas que contêm as diagonais desse quadrado. Então, essa questão aqui é um pouco mais complicadinha, né? Digamos que, vamos ver se eu consigo fazer aqui o círculo e o quadrado. Então, primeiro tem uma circunferência, tá? Para fazer o quadrado aqui, vai ser mais complicado, então acho que eu vou fazer lado por lado aqui, tá? Eu vou tentar, tá? Não garanto que eu vou conseguir não, mas eu vou fazer mais ou menos um esboço aqui do que está acontecendo. Então, eu vou pegar mais ou menos aqui. Tem que ser mais próximo, né? Tem que ser mais para cá, assim, digamos. Certo. Aqui, o outro lado do quadrado. É mais próximo um pouquinho. Aqui, assim. A gente vai ter a ideia. Digamos que vocês estão vendo que isso aqui vai ser um quadrado, tá? Pronto. Vou apagar só os cantos aqui. Então, o que que acontece? O quadrado está circunscrito à circunferência, né? Vou apagar aqui também. Então, aí você tem um quadrado, você vai ter o centro aqui da circunferência que vai ser o centro do quadrado também, ou seja, as duas diagonais, né? Essa diagonal aqui vai ter que passar aqui, que eu não otimizei, né? Então, a diagonal que vai passar aqui assim, mais ou menos. Até que não ficou tão ruim não, né? E a outra diagonal vai passar aqui. Pronto. Então, a ideia é mais ou menos essa aí, né? O centro aqui, ó, ele vai ser comum para os dois, né? Tá? Tá aqui o centro aqui de outra cor. Então, aqui está o centro. A equação da circunferência é a única coisa que é dada, né? E também ele fala que o quadrado tem lados paralelos aos eixos coordenados. Isso é muito importante. Então, para a gente fazer mais ou menos um esboço aqui dos eixos, né? Digamos aqui do lado assim, digamos que isso aqui acontece, ó. Lados paralelos aos eixos, né? Então, digamos que você tem o plano cartesiano aqui, eixo X e eixo Y, tá? Eixo X e aqui o eixo Y, certo? Aqui vai ser a origem, digamos. Então, se a gente souber qual é o centro dessa circunferência aqui, eu acredito que isso dá uma informação bacana para nós, uma informação interessante. Essa questão dos lados serem paralelos, ela quer dizer uma coisa muito importante também. O que que ela quer dizer? Quer dizer que essa reta aqui é y igual a uma certa constante, ó. Essa reta aqui passa por esse lado aqui, e essa aqui, tá? Elas vão ser de um tipo que a gente já viu até em questão passada, né? Que é y igual a... Eu vou botar aqui y igual a, sei lá, K1, K2, tanto faz, tá? E aqui K2. Então, esses pontos aqui tudinho, inclusive esse vértice aqui e esse, a ordenada deles vai ser K1. E esse vértice aqui e esse, né? As ordenadas desses dois vértices aqui vão ser K2, né?
Determine as equações das retas que contêm as diagonais desse quadrado. Então, ele quer saber a equação dessa reta aqui, dessa diagonal, e dessa reta suporte dessa diagonal. Ambas passam pelo centro aqui. Então, vamos tentar trabalhar a equação da circunferência. Vamos lá. Então, o menos 2a é igual a menos 6. Vou multiplicar tudo por menos 1. Daí eu tenho 2a é igual a 6. A é 6 sobre 2, portanto, a é igual a 3. O menos 2b vai ser igual ao coeficiente do y, que é menos 4. Então, b é menos 4 dividido por menos 2. Vai ficar tudo positivo, b é igual a 2, né? Pronto. Então, a é 3 e o b é 2. Achar o raio talvez seja interessante para a gente ver alguma coisa aqui. Então, o a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual ao termo independente, que é 12. Então, aí eu vou ter o seguinte. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 12. Então, aqui vai ficar 9 mais 2 ao quadrado, que é 4, né? 9 mais 4, 13. Menos raio ao quadrado igual a 12. Então, 13 menos 12 igual a raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado é igual a 1, portanto, o raio é 1, né? Então, achei o centro e o raio. Centro é 3 e 2, esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é 3 e 2, e o raio é 1. Certo? E o raio é 1. O que que acontece? Como o raio é 1, a gente sabe o seguinte, ó. Esse ponto aqui é um ponto de tangência, né? O quadrado, e esse aqui também. Deixa eu usar outra cor aqui para fazer mais ou menos aqui um segmento aqui, tá? Então, percebe aqui você tem um diâmetro, né? E que é importante a gente saber sobre esse diâmetro aí, né? Se o raio é 1, esse diâmetro aqui é 2. Então, aqui é 1 e aqui é 1. Certo? O diâmetro é 2. E o centro a gente sabe. Então, essa distância entre essas duas retas aqui vale 2. Então, o K1 menos o K2, né? Que é essa distância daqui para cá, vai ser 2. Vai ser igual a 2. Tá? A gente precisa achar as diagonais. As diagonais são perpendiculares. Então, aqui é 90 graus. A gente tem um ponto, né? Das duas. Mas aí você não tem a declividade de uma nem a declividade da outra. Vamos ver agora se olhando para o eixo X, né? A gente consegue ver alguma coisa aí. Lembrando que aqui é um quadrado. Então, se é um quadrado, daqui para cá também é 2, né? Certo? Ó, o lado é 2, então aqui é 2 também. Quadrado de lado 2, então aqui é 2. Dá para saber quanto é que mede a diagonal, né? Lembra que a diagonal do quadrado é o lado, né? Raiz de 2. Então, a diagonal vai medir 2 raios de 2. Certo? A medida da diagonal. Diagonal é 2 raios de 2. Então, essa medidazinha daqui para cá, ó, até aqui o centro, ela vai ser metade da diagonal, ou seja, vai ser raiz de 2, né? Então, o que é que acontece? A distância desse ponto aqui, eu vou chamar aqui de vértice A, a distância desse ponto aqui até o centro, né, vai ser a diagonal, ou seja, vai ser raiz de 2. Mas aí você também não tem a equação da reta aqui. Você não tem a equação dessa reta, que é exatamente o que a gente quer determinar, né? Mas eles são simétricos em relação à diagonal. E aí, alguma ideia? Tem alguma ideia aí? Como é que a gente pode tirar essa dificuldade aí? Como é que a gente acha a equação das duas diagonais? Essa questão é mais complicada. Por enquanto, eu já sei o raio, já sei o centro da circunferência, né? Já sei que o lado é 2, tudo isso aí, né? E aí, qual é a ideia? Já tem a diagonal, tem quase tudo aqui. E aí,
como é que a gente acha a equação dessas duas retas vermelhas aqui? Então, percebe o seguinte, né? Tem uma coisa importante aí. Esse ponto A, vou colocar aqui B, C e D, né? O x do A é igual ao x do D, né? Que é paralelo x do A é igual a x do D. Outra coisa, o x do C é igual ao x do B, né? Aqui, ó, certo? X do C é igual a x do B. O que vai ter igual também? O YA vai ser igual ao YB. O YA vai ser igual ao YB. E o YC, por sua vez, vai ser igual ao YD. Então, creio que essas informações aqui são valiosas. Por quê? Porque a gente já sabe o seguinte, que esse ponto aqui, ele é ponto médio das diagonais, né? Essa medida é igual a essa. E as diagonais do quadrado tem tudo a mesma medida, né? Então, essa medida é igual a essa. Então, vamos tentar fazer o ponto médio para ver se a gente acha alguma coisa interessante para as coordenadas do ponto médio. O x do A mais o x do C dividido por 2, né? Isso é igual ao... Isso é igual ao x do ponto médio aqui, que é o centro das circunferência, que é 3. Então, você tem que o x do A mais o x do C é igual a 2 vezes 3, 6. X do A é igual ao x do D, enfim, deixa aqui. Deixa aqui. O x do B mais o x do D sobre 2 vai ser 3 também, né? Mas eu vou olhar logo o y do A aqui. O y do A mais o y do C sobre 2 é igual ao y do ponto médio, que é 2. Daí você tem que o y do A mais o YC é igual a 2 vezes 2, 4. Né? O YA é YB, YC é YD. Deixa essa equação aqui. X do A, X do C. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos achar as coordenadas do ponto médio aqui. Quer dizer, em função das coordenadas do ponto médio, né? Agora eu vou para outra diagonal, B e D, né? O XB mais o XD dividido por 2 é igual ao x do ponto médio, que é 3. Então, daqui você tem que o XB mais o XD é igual a 2 vezes 3, que é 6. O YB mais o YD dividido por 2 é igual ao y do ponto médio, que é 2, né? Então, daqui você tem o seguinte, o YB mais o YD é igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, tem 4 equações aqui, né? E eu sei isso aqui, eu sei que o x é igual a xd, o xc é igual a xb, o y é igual a yb, e yc é igual a yd. Então, aqui você tem o seguinte, né? Essa aqui de baixo. O YB mais o YC, né? Eu vou tentar deixar todo mundo em função do XA, XB, YA, YB, para ver o que acontece. Então, o XC é XB, né? Aqui. Vou chamar isso aqui de equação 1. Então, na equação 1, tem o seguinte. O XA mais o XC, como ele é igual a XB, eu vou trocar. XA mais XB é igual a 6. Tá? Na equação 1. Equação 2, 3, e aqui vai ser 4, IV. Deixar os y para mexer depois. Então, eu vou mexer com o x. XD. Quem é o XD?
XA igual a XD, né? XA igual a XD, então aqui eu vou ter XA, então XB mais XA igual a 6. Vou chegar na mesma coisa, então essa daqui pode esquecer. YA mais YC é igual a 4. Só que o YC é igual a YD, né? Eu não quero fazer isso. YA mais YC é igual a 4. XA mais XB é 6. O negócio aqui, o A e o B estão aqui, né? Ah! Mas acontece o seguinte. Se eu pegar o XB menos o XA, vai ser o tamanho do lado do quadrado, né? Não é isso? Se eu pegar aqui esse segmento aqui, XB menos o XA vai ser o tamanho do lado do quadrado, que eu sei que é 2, né? Ah, então agora eu vou montar um sistema. XB menos XA é 2. Deixa eu ver aqui. XB menos XA é igual a 2. XB menos XA é 2. Ah, agora vai sair alguma coisa. Pronto, vamos lá. Agora vai dar certo. Faz aqui o sistema, são mais duas equações, vai cancelar XA menos XA. Eu vou ter 2XB igual a 6 mais 2, que é 8. XB é 8 dividido por 2, então XB é 4. Rapaz, pronto, agora eu fiquei feliz. Pronto. Aí daqui, 4, que é o XB, mais o XD, é igual a 6. Então, o XD é igual a 2. XB, né? XB, XD. Dá para voltar aqui e achar o XA, né? Porque você tem o seguinte. O XA mais o XB é igual a 6. O XB é 4, então XA mais 4 é igual a 6. Eu posso até estar fazendo muita conta desnecessária, podia achar mais fácil, tá? Mas aí, tô achando da forma que eu acho mais rápido aqui, pra gente não perder tanto tempo. Então, XA é 2, XB é 4. Eu acho que dá para achar todo mundo, né? Eu acho que a gente pode fazer um sistema desse usando os Y, né? O YA mais YC é 4. E o A e o C estão aqui, né? XA é igual a XD. Então, é 2. XA é 2. Será que eu acho o YA? YA mais YC é 4. Vai ser, né? YA é igual a YB. O YA é igual a YB, certo. O que que acontece? Vamos para essa equação 2 aqui. Vamos pensar na equação 2 agora. O YA mais o YC, isso aqui é 4. Só que acontece que o YC, ele é igual ao YD, né? YC é igual a YD. Então, aqui tu tem o seguinte, YA mais YD igual a 4. Por que que é bom pegar o A e o D? O A e o D exatamente porque o D está debaixo do A, ó. Então, essa diferença aqui, inspirado nessa ideia aqui do x, da diferença que vai dar ao lado, também vai dar ao lado do quadrado. Então, YA menos YD vai ser igual à medida do lado, que é 2. Aí eu monto um sistema. Então, a charada é isso aqui, YA menos YD igual a 2. Matei a charada assim, né? Ó, então eu monto aqui o sistema. Então, aqui, ó, método da adição, né? Cancela isso aqui. Então, 2YA é igual a 6, 4 mais 2, 6. Então, YA é 6 por 2, que é 3. Legal. Achei um ponto é suficiente, né? Então, daqui eu achei um ponto, que é o A. Um ponto já é suficiente. Que é 2, XA é 2 e o Y é 3. 2 e 3. Interessante, né? O centro é 3 e 2, esse ponto aqui é 2 e 3. Então, achei o A. 2 e 3. De posse do A e do centro do ponto médio aqui das diagonais, eu consigo achar a equação dessa reta aqui, né? E depois, como elas são perpendiculares, né? Eu faço a condição de perpendicularismo.
Então, vamos achar a equação da diagonal AC agora. Vamos lá. Diagonal AC. AC. Então, aqui eu vou pegar pelo M. Na reta AC, vai ser ΔY sobre ΔX. Então, vai ser... Eu não batizei o centro, não foi? Não batizei o centro, não. Vamos chamar esse centro aqui de ponto E, tá? Ponto E. Então, eu vou ter o seguinte, vai ser YE menos YA sobre XE menos XA. O Y do E, que é o centro, é 2, 3, lembrando que lá o E é 3 e 2, né? 3 e 2. O YE é 2, o YA é 3, sobre o X do E é 3, e o X do A, pessoal, é 2. Legal. Então, aqui vai ter menos 1 sobre 1, e dá menos 1, ó, um númerozinho legal. Então, a equação dessa reta aqui, dessa diagonal, vai ser y igual a m, que é menos 1, vezes x, mais um certo n aqui. Mas aí eu tenho pontos da reta, eu tenho dois pontos, eu posso substituir o a ou o e, tanto faz. Eu vou substituir o a aqui. Então, quando eu trocar aqui o y por 3, eu vou trocar o x por 2. Então, aqui vai ficar igual a menos 1 vezes 2 mais n. Então, 3 é igual a menos 2 mais n. Passo o menos 2 para o outro lado positivo. O n é 3 mais 2. Então, o n é 5. O n é 5, tá? Pronto, achei a equação diagonal. A diagonal vai ser y igual a menos x mais 5. Agora, a outra diagonal, né? Eu tenho a diagonal AC determinada. Eu agora vou determinar a diagonal BD. Então, aquela história, elas são perpendiculares, né? Vamos lá. Diagonal BD agora. Aqui eu vou pegar a reta diagonal BD. O que que acontece? O M de BD, quando eu multiplicar pelo M de AC, isso aqui tem que ser igual a menos 1. Por quê? Porque as diagonais, como eu falei, elas são perpendiculares. O M da reta AC é menos 1 já. Então, esse aqui é menos 1. Então, isso implica que o M da reta BD tem que ser 1. Então, a reta BD vai ficar y igual a 1x, é só x, mais um certo n', que eu vou chamar aqui. Aí, tu percebe que a BD, ela vai passar pelo centro da circunferência, né? Vai passar pelo ponto médio das diagonais, que é o ponto E, né? Esse ponto aqui, 3, 2. Então, quando eu trocar o x por 3, eu vou ter que trocar o y por 2. Então, aí vai ter o seguinte, 2 igual a 3 mais n'. Portanto, o n' vai ser igual a 2 menos 3, né? Passo menos 3. Então, o n' vai ser menos 1. Então, daí, a diagonal BD vai ter essa equação aqui, a reta, ó, y é igual a x menos 1. Pronto. Com certeza eu vou querer verificar essa questão, só porque ela deu mais trabalho que as outras. Eu vou verificar se é isso mesmo. Vou até deixar aqui as retas aqui, tá? É pra gente se emocionar quando der certo. Vamos lá. Então, aqui é a circunferência. Vamos lá. Copiar. Vou apagar isso aqui tudinho. Dizer, deixar de exibir, nem apagar, não. Ctrl V. É a circunferência. Olha onde é que a danada da circunferência tá, né? Vem aqui, ó. Vou ter que fazer um quadrado. Como é que eu vou fazer este quadrado aqui, né? Esse quadrado eu vou fazer assim, ó. Ele vai ter que pegar esses pontos aqui. Eu posso fazer aqui, marcar aqui um ponto, né? E outro ponto aqui.
Essa reta aqui que vai passar vai ser y igual a 1. Ser y igual a 1. Vai ser tangente aqui. Então, vai ter um lado do quadrado aqui, y igual a 1, né? Vai ter um lado do quadrado aqui, x igual a 2. Aqui. Vai ter o outro lado em x igual a 4. X igual a 4. E vai ter o outro, sabe aonde? Y igual a 3. Reta y igual a 3. Pronto. Vou precisar desse ponto F não, ó. Deixa eu apagar esse F aqui. Pronto. O que eu vou precisar vai ser os pontos de interseção aqui, ó, das retas, porque eles vão ser os vértices do quadrado. Aqui, ó. Opa, pera aí. Pronto, marcou. Certo. Deixa eu deixar de exibir essas retas aí. Só as retas. Pronto. Então, o quadrado, deixa eu ver aqui, polígono. O quadrado é esse aqui, ó. Fora da circunferência, tá? Se eu quiser marcar aqui o centro do círculo, tá aqui, né? Tá aqui o centro, que é o J, 3 e 2, né? Ó, percebe que aqui seria, ó, se eu renomeasse, deixa eu ver do jeito que eu coloquei lá no PDF aqui. Como é que eu coloquei, ó? A, B, C, D, né? Então, vamos aqui, ó. Posso aqui renomear. Colocar aqui A. Renomear B. Renomear C. E aqui, renomear D. Tá? Pronto, ó. Então, percebe que o A foi igual que eu achei, ó. 2 e 3, né? Enquanto o centro é 3 e 2. Agora, vamos fazer as retas. Vamos fazer essa reta aqui, ó. E vamos fazer essa reta aqui. Pode marcar no J ou no B, tanto faz. Vai passar. E vamos olhar as equações. Ó, x mais y igual a 5. Se eu quiser, eu deixo nessa forma aqui, ó. Forma reduzida. Y igual a menos x mais 5. E vou deixar essa aqui na forma reduzida. Y igual a x menos 1. Vamos aqui? Y igual a x menos 1. Y igual a menos x mais 5. Pronto, tá aí. Certo? Eu não sei vocês, mas eu sinto uma satisfação muito grande quando eu consigo acertar uma questão. Principalmente quando a questão não é tão fácil, né? Vamos lá, vamos para a próxima, que ainda tem muita coisa para hoje aqui, tá? A próxima questão está na página 101, questão 17. Universidade Federal da Bahia. Eu estou selecionando mais questões de circunferência porque geralmente o pessoal tem mais dificuldade, certo? Determine o comprimento da corda, né, determinada pela intersecção da reta R de equação x mais y menos 1 igual a 0, com a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, imagina sempre a situação, tenta fazer um esboço, tá? Existe uma circunferência, tomara que ele, ainda bem que ele optimou, né? Otimizou, quer dizer. Tem uma reta que é secante. O que significa a reta ser secante? Ela corta essa circunferência em 2 pontos, tá? Então, eu vou marcar aqui os pontos aqui em outra cor. Ó, tem um pontinho bem aqui. Eu posso chamar esse ponto aqui de A. E tem um pontinho bem aqui que eu vou chamar de B. Então, o que ele quer? Ó? Determine o comprimento da corda. Então, ele quer saber o comprimento do segmento AB, daqui para cá, tá? Vou fazer aqui em azul, que hoje eu estou inspirado. Vamos ver se eu consigo. Olha aí que coisa legal. Então, ele quer isso aqui, ó. Ele quer o tamanho desse segmento aqui em azul, tá? Da interseção da reta R. Então, esse R aqui foi que não saiu bom, né? A reta R de equação x mais y menos 1 igual a 0. Então, ele dá essa equação dessa reta aqui. A reta é x mais y menos 1 igual a 0. Com a circunferência de equação dada. Então, o que acontece? Perceba, esse ponto aqui e esses são pontos de interseção desses dois objetos. Significa o quê? Que o ponto A, ele satisfaz a equação da reta e satisfaz a equação da circunferência. E o ponto B, ele satisfaz também a equação da reta e a equação da circunferência. Ou seja,
Para determinar as coordenadas do A e do B, eu preciso resolver um sistema composto por essas duas equações aqui. Equação da reta, equação da circunferência, tá? Por que que é importante? A gente faz uma reflexão. Por que que é importante encontrar as coordenadas do A e do B? Porque se eu achar as coordenadas do A e do B, para achar o tamanho dessa corda aqui em azul, basta calcular a distância do ponto A ao ponto B e acabou o problema. Que é exatamente o que ele está pedindo, ó. É o tamanho da corda, né? O comprimento da corda, certo? O comprimento da corda é a distância do ponto A ao ponto B. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver esse sistemazinho com as duas equações. A equação da reta é x mais y menos 1 igual a zero. E a equação da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3 igual a zero. Bom, isso aqui pode parecer difícil, só que não é, tá? O que que você faz? Vamos isolar o x aqui na primeira. Ou isolar o y. Vamos isolar o y. Então, y é igual. Joga menos x para o outro lado, né? Ó, menos x. E joga mais 1, né? Mais 1. Então, o y, eu vou deixar assim, 1 menos x. É a mesma coisa, tá? 1 menos x. Esse y aqui, que é igual a 1 menos x, eu vou jogar na outra equação. Então, a gente já tem mais ou menos a ideia do que vai acontecer agora. Essa equação aqui vai virar numa incógnita só, né? Na incógnita x, e vai ser uma equação de segundo grau. Então, vai ficar x ao quadrado mais... Quem é o y? 1 menos x. Então, 1 menos x ao quadrado mais 2x. Se eu não errei nenhum sinal, não. Se eu errar aqui, mais 2y, então, mais duas vezes. O que é o y? 1 menos x. Menos 3 igual a zero. Bom, vamos desenvolver, vamos lá. X ao quadrado mais o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Desenvolvendo isso aqui. Mais 2x. Aqui eu tenho que distribuir o 2 multiplicando, então vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes x, 2x. Menos 3 igual a zero. 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, então 2x ao quadrado. Agora percebe o seguinte, ó. Menos 2 vezes 1 vezes x, isso aqui é menos 2x. Eu vou cancelar com mais 2x aqui, ó. Cancelou, tá? Aí vai ficar o seguinte. Menos 2x, não tem outro termo. Então, menos 2x. Agora o termo independente. Eu tenho 1 aqui, né? Mais 2. Mais 2, 3. Ó, beleza, ó. Coisa boa. Esse aqui, 1 mais 2, 3, vai cancelar com menos 3, né? Então, só vai ficar isso mesmo. 2x ao quadrado menos 2x igual a zero, né? Igual a zero. Vamos simplificar? Vamos dividir tudo por 2. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar x ao quadrado menos x igual a zero. Equação de segundo grau, mas ela é uma equação incompleta, né? Eu não preciso fazer a forma de Bhaskara. Então, eu vou botar o x em evidência. X em evidência. X ao quadrado dividido por x fica x. X por x fica 1. Então, x vezes x menos 1 é igual a zero. Então, daqui você tira o seguinte, que esse cara aqui é zero, né? X é igual a zero. Ou esse cara aqui é zero. Ou x menos 1 é igual a zero. Aqui você já tem uma solução, né? Aqui você já tem um x', digamos. Então, x' é zero, né? Tem um abscissa aqui de um ponto. E aqui eu vou ter x igual a zero mais um x igual a 1. Então, esse aqui vai ser o x duas linhas, certo? X duas linhas, digamos, tá? Então, eu vou circular bem aqui, ó. Pronto. Então, o que é que acontece, pessoal? Achamos duas soluções. Realmente vai ter dois pontos de interseção, ó. Ponto A e ponto B. Então, o que é que acontece? Quando o x for zero, quanto vai ser o y? Vai ser 1 menos x, vai ser 1 menos 0, que vai ser 1. Então, aqui eu tenho um dos pontos. Eu posso dizer que é o ponto A, digamos. Ponto A, 0, 1, né? 0 e 1. Quando o x for 1, então, o y, que é 1 menos x, ó, eu estou resgatando lá de cima, ó. O y é 1 menos x, tá? Então, vai ser 1 menos x, então esse aqui vai ser 1 menos 1, que é 0. Aí tu vai ter
O ponto B, né? A abscissa 1 é ordenada 0. Pronto. Então, a resposta vai ser o seguinte. Portanto, ó, a distância do ponto A ao ponto B vai ser xa menos xb, ó, ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado, dentro do radical. Tá lembrando a fórmula da distância. O x do A é 0, o x do B é 1, ao quadrado. Isso aqui é um parênteses, tá? O y do A é 1 e o y do B é 0. Radical. Isso aqui é uma conta simples, né? Isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, e aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, 2, então isso aqui dá raiz de 2. Essa aqui é a resposta. Certo? Raiz de 2. Vamos fazer a verificação, porque é sempre bom e é rapidinho. Vamos aqui, rapidinho. Questão 17. Vou tomar aqui a circunferência, copiar. Arquivo. Não quero criar nova janela não, porque essa daqui já está tão legal. E aqui, vou botar aqui Ctrl. Na verdade é Shift, né? Deixa eu ver. Delete. Pronto. Vou colocar aqui Ctrl V. Enter. Vou arrastar aqui para ver a nossa circunferência. Agora eu vou colocar a reta, tá? Vamos botar aqui a reta. Copiar. Ctrl V. Pronto, tá aí a reta. Então percebe, ó, tá aí a reta secante, né? Tá aí, ó, os dois pontos, ó. Vou marcar aqui ponto de interseção. Posso marcar aqui o A e aqui o B. Não sei se está condizendo com as coordenadas. O A foi 0,1, foi? Foi, o A foi 0,1 e o B foi 1 e 0. Mas tanto faz, a distância entre os dois pontos vai ser a mesma. Aí o que, que você pode fazer aqui, no caso, para confirmar a tua resposta? Tu deixa de exibir essa reta e faz o segmento. Tu pode até deixar de exibir essa circunferência se quiser. Vamos fazer aqui o segmento, ó. Segmento AB. Então, percebe aqui, ó. Segmento F, ó, 1,41. Isso aqui é uma aproximação para a raiz de 2. Se você quiser, você pode vir aqui em opções arredondamento e colocar com 3 casas, ó. Tá vendo? Opções arredondamento. Você pode botar aqui com 5 casas, 4 casas, ó. Opções arredondamento. Arredondamento com 10 casas decimais. Vamos botar só para a gente ver. Olha aí que legal. Vamos aqui na calculadora. Vamos calcular a raiz quadrada de 2. 2. Raiz. Então, percebe, ó, 1,41, 42, 13, né? Tá aqui, ó. 5624, né? Ó, 237. Ele arredondou para 4 aqui, né? O 3, tá? Então, ele ficou assim porque eu coloquei aqui, opções, arredondamento. Eu posso botar arredondamento só com uma casa ou com duas. Geralmente eu uso com duas aqui, tá? Então, de fato, ó, a resposta está correta. Certo? Tá aí o nossa questão resolvida no GeoGebra, né? Resolvida, digamos assim. Sem as contas, mas com a confirmação. Vamos lá. Questão 24. Vamos aqui. Página 103, essa. O ponto A23 pertence à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y menos 3 igual a 0, tá? Determinem a equação da reta tangente à circunferência no ponto A. Então, vamos imaginar a situação. Vamos fazer aqui a circunferência aqui. Vou fazer de outra cor. Tem a circunferência. E aí, o que que acontece? Tem uma reta que vai ser tangente a um certo ponto A. Deixa eu ver se eu coloco o ponto A aqui. Eu acho que primeiro eu vou fazer a reta e depois o ponto. Vamos fazer a reta primeiro, né? Tentar fazer uma reta tangente aqui. Tentar fazer assim. Pronto. Vamos pegar aqui. Então, aqui seria o nosso ponto A. Seria o ponto A. O ponto A é dado, tá? O ponto A é 2 e 3. 2 e 3. Esse parênteses aqui tá horrível. Pronto. O ponto A é 2 e 3, pessoal, né?
pertence à circunferência de equação. Então, ele dá a equação da circunferência também, né? Ele dá a equação da circunferência. Determine a equação da reta tangente à circunferência no ponto A. Então, ele quer a equação dessa reta aqui. Eu vou chamar essa reta aqui de reta R, tá? Então, qual seria a equação dessa reta R aqui? Perceba o seguinte, uma coisa importante, né? Aqui você vai ter o centro da circunferência mais ou menos aqui assim, e o que que acontece, ó? A distância do centro, essa cor aqui mesmo, sério. A distância do centro aqui até o ponto A, digamos que o centro é mais ou menos aqui assim, né? Vai ser o raio, certo? Vai ser o raio aí. Então, perceba, esse centro aqui, a distância desse, eu vou chamar de C, a distância desse ponto aqui até aqui o A, tá? Vai ser o raio. Aqui é 90 graus. Eu posso determinar as coordenadas do ponto C, e aí eu vou ter a declividade dessa reta que passa pelo C e pelo A, tá? Ó. Vou tentar fazer mais ou menos aqui um esboço da reta. Deixa eu usar essa cor aqui mesmo, né? Ó, então essa reta aqui, que passa no C e no A, eu vou tentar determinar a declividade dessa reta. Eu vou chamar essa reta aí de T. Então, qual é o jogo? Qual é a linha de raciocínio que a gente vai desenvolver? A gente vai achar a declividade dessa reta aqui, porque o ponto A eu já tenho. O ponto C dá para determinar, porque ele é o centro dessa circunferência aqui. A gente acha a declividade. Como essa reta T e essa reta E são perpendiculares, a gente vai usar aquele fato. O MR vezes o MT é igual a menos 1. E acabou. A gente vai determinar o M da reta R. De posse do M e de um ponto da reta, a gente acha a equação. Aí acabou o problema, tá? Então, primeiramente, a gente vai achar as coordenadas do C, né? Então, vamos lá. Então, o que que a gente tem? O menos 2A é igual ao coeficiente do X, que é menos 2. Daqui você vai ter que o A é 1. O menos 2B, pessoal, vai ser menos 2 também, né? Vai ser menos 2, que legal. Então, o B também vai ser 1, ó. Bacana. O raio a gente já não vai precisar, porque não precisa calcular a distância de ponta a reta, né? O raio não vai precisar, não. Então, percebo, o C, o ponto C, ele vai ser esse ponto aqui, ó, 1 e 1. Então, daqui a gente vai determinar o M da reta T, como eu falei. Vai ser delta Y sobre delta X. Então, vai ser YA menos YC sobre X do A menos X do C. O Y do A, pessoal, é 3. O Y do C é 1. O X do A, cadê o X do A? X do A é 2, né? 2. E o X do C é 1. Então, aqui vai ficar 3 menos 1 é 2. 2 menos 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2. Então, achei o M da reta T. Então, a declividade da reta T multiplicada pela declividade da reta R, que eu quero saber, dá menos 1. Então, aqui tu vai ter o seguinte, ó. 2 vezes MR é igual a menos 1. Passo 2 dividindo, então o MR é igual a menos 1 meio. Pronto. Aí o que que acontece? Eu vou achar a equação reduzida da reta R agora. Ó, reta R. Então vai ficar y igual a menos 1 meio x mais um certo n. Ele pede a geral reduzida. Só a equação, né, da reta, então eu vou ficar na reduzida mesmo, tá? Então aqui vai ficar o seguinte. Só que observe. Da reta R eu tenho esse ponto aqui, ó, conhecido. Então, quando eu trocar o x por 2, eu vou trocar o y por 3. Vamos trocar o y por 3. Vai ficar 3 igual a menos 1 meio. E vamos trocar o x por 2, né? 2 mais n. Então, aqui, ó, a gente pode cancelar aqui o 2 com 2. Daí a gente vai ter o seguinte, implica que 3 igual a menos 1 mais n. Passo o n para cá, 3 mais 1 igual a n. 4 é igual a n, portanto, o n é 4. Então, tá a equação da reta R, tá? Tangente. Qual vai ser a equação da reta R? Y igual a menos 1 meio de x
mais 4. Esse aqui, se eu quiser reduzida, eu vou fazer a geral também, tá? Fazer a geral, a gente multiplica essa aqui por 2. Então, a gente vai ficar com 2y, cancela 2 com 2, fica menos x, mais 4. Joga tudo para cá, então vai ficar x mais 2y menos 4 igual a 0. Tanto faz, tá? Pronto. Vamos verificar isso aqui. Vamos lá. Colocar a circunferência e o ponto, tá? Vamos marcar aqui a circunferência e o ponto. Então, vamos copiar aqui a equação da circunferência. E o ponto A é 2, 3, né? Copiar. Ctrl V. Ponto A. Posso marcar manualmente aqui. Ponto. 2, 3. Cadê o 2, 3? 2, 3. Bem aqui assim, ó. 2, 3. Eu posso aqui renomear se quiser. Renomear ele como ponto A. Então, o que a gente pede aí, no problema, é a equação da reta que passa nesse ponto A, né? A reta tangente a essa circunferência aqui. Como é que a gente pode criar a nossa reta tangente? A gente faz o seguinte, ó. A gente marca o centro da circunferência, aqui, ponto C. Aí, o que que a gente faz agora? A gente faz uma reta que passa por C e A. Aqui. E agora a gente pode fazer uma perpendicular a essa reta que passa do ponto A. Seleciona a reta e depois o ponto, ó. Pronto. Então tá aí a reta tangente que a gente quer, ó. Vamos tirar aqui a perpendicular. Então tá, a reta tangente é essa daqui. Qual é a equação da reta tangente? Tá aqui, ó. Menos x menos 2y igual a menos 8. Opa, deixa eu olhar se eu cometi algum erro aqui. Pera aí. Ah, multipliquei por 2, então aqui tá errado. Pera aí, tem que ajeitar uma coisa aqui, né? 2 vezes 4, 8, né? Aqui é 8, pessoal, certo? Por isso que é bom a gente verificar. Multipliquei por 2, né? Certo? Então tá aqui, ó. Se a gente quiser, pode deixar na forma reduzida assim. O menos 0,5 você sabe que é menos 1,5, né? Então tá aí a equação da reta tangente. Certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Questão 27, página 103. A circunferência com centro C 1 e 1 é tangente à reta de equação x mais y menos 10 igual a 0. Determine a equação da circunferência. Então, essa aí é diferente, né? Essa aqui, ele deu o centro da circunferência e deu a equação da reta tangente. A gente precisa de quê para saber a equação da circunferência? Do centro e do raio. Se eu determinar o raio, acabou o problema. Vamos lá. Então, a situação aqui é essa aqui, ó. Você tem... vamos precisar da equação dessa circunferência aqui, né? Que ele quer determinar, tá? Circunferência tem o centro C, que é dado. Então, ó, tem um centro aqui. Esse centro C aqui é dado, tá? Ele é 1 e 1, né? 1 e 1. E ela é tangente à reta T, de equação x mais y menos 10 igual a 0. Então, vai ter uma reta T aqui, que eu vou fazer de outra cor. Vou tentar fazer aqui uma reta tangente aqui, mais ou menos, tá? Ó, vai ter uma reta por aqui assim, tangente. Essa reta aí é a reta T. A equação da reta T é dada. É x mais y menos 10 igual a 0. Determine a equação da circunferência. Então, o que, é que vai acontecer aqui, pessoal? O centro a gente já tem. A gente precisa do raio, né? Então, o que, é que a gente percebe aí? A distância do centro aqui até aqui o ponto de tangência vai ser o raio, né? Essa distância, como eu estou falando, é distância, já sabe. A distância tem que ser o segmento aqui perpendicular, ó. Então, o raio vai ser a distância do ponto à reta. Que é justamente o que está faltando para eu determinar a equação desta circunferência aqui, é só o raio. Então, o raio, nessa situação, ele é igual à distância do ponto, que é o centro, no caso, até a reta T.
Então, você já viu o que, que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui a distância ponta reta, a fórmula da distância do ponta reta. Então, o que, que vai acontecer agora? Isso aqui vai ficar igual aqui. Módulo, aí eu tenho uma reta. Lembra que a gente substitui o ponto na reta. Então, vai ficar o x do c mais o y do c menos 10 dentro do módulo, dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados desses coeficientes aqui. Esse coeficiente aqui é 1, esse coeficiente aqui também é 1, né? Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, tá? Acontece o seguinte, aqui vai ficar módulo, o x do c, você já tem, é 1. E o y do c tá aqui, ó, é 1. Então, 1 mais 1, menos 10, né? Isso aqui dentro do módulo, sobre raiz quadrada de 1 mais 1, que é 2. Então, isso aqui vai ficar igual a quê? Módulo 1 mais 1 é 2, menos 10 dá menos 8. Então, módulo de menos 8 sobre raiz de 2. O módulo de menos 8 é 8. Então, vai ficar 8 sobre raiz de 2. O que, que acontece aqui? Aqui a gente vai ter que racionalizar. Então, a gente multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, tá? Então, vai ficar 8 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, e vale 2. Mas aqui a gente divide. 8 dividido por 2 dá 4. Então, é 4 raiz de 2. Ou seja, com isso aqui eu achei o raio, né? Então, o raio, eu vou até escrever. O raio é igual a 4 raiz de 2. Então, para ter a equação da circunferência, qual vai ser a equação da circunferência? Tá? X menos centro, né? A abscissa do centro ao quadrado, mais y menos centro, né? Igual a raio ao quadrado. Então, aqui vai ter o seguinte, vai ficar x menos, quem é o A? Quem é o A? 1 e o B também é 1. Então, x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 4 raiz de 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 4 ao quadrado é 16, vezes 2 é 32. Então, essa aqui já é uma resposta plausível, tá? De você fazer. Como ele não fala se que é a equação reduzida ou a equação geral, né, desenvolvida, a gente pode parar aqui, tá? Mas, se você quiser desenvolver, você já sabe, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vou até colocar aqui, ou menos 2x, menos 2y, mais 1, menos 32. Então, vai ficar mais 2, dá menos 30, então. Menos 30 igual a zero. Pronto. Certo? Essa aqui é a nossa resposta. Vamos fazer a confirmação disso, tá? Vamos fazer a confirmação disso. Então, vamos pegar aqui o centro e a reta, só para a gente ver a circunferência. Vamos lá. Ele fala que o centro é 1 em 1, né? Oh, beleza, ó, dá para usar esse C aqui, ó. O centro é 1 em 1. E ele dá a reta também, né? Qual é a reta? X mais y menos 10, igual a zero. Copiar. Ctrl V. Tá aqui a reta. Então, eu preciso da circunferência que tenha esse centro aqui e seja tangente a essa reta. O que que eu vou fazer? Pegar a perpendicular por esse ponto a essa reta, né? Aí peguei a perpendicular, né? Peraí, Ctrl Z. Não preciso desse D aqui, não. Esse D aqui. Eu vou pegar aqui o pé da perpendicular, né? Ponto de interseção. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser o ponto onde ela vai ser tangente, né? E aí, o que que eu vou fazer agora? Eu uso a ferramenta circunferência, círculo, dados o centro e um de seus pontos. Então, o centro vai ser o C e um dos pontos vai ser o D, ó. Pronto, tá aí. Então, é essa circunferência aqui, ó. Posso tirar essa reta perpendicular aqui. Então, tá aí a circunferência, ó. Então, aqui é a equação da circunferência, ó. X menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 32.
Você pode exibir essa equação assim também, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y igual a 30, você traz para cá menos 30, né? Igual a zero. Então, bate com a nossa solução. Certo? Deixa eu ver aqui. 10:20, né? 10:21. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa aqui para vocês fazerem, tá? Deixa eu ver quantas questões sobram. Duas. Essas duas questões vocês vão fazer, tá? Vocês vão fazer essas duas questões e mandam para mim na terça-feira, próxima aula, certo?